Então, continuamos, nós estávamos falando do documento, ou seja, do contrato, né, de compra-venda. Com isso, o comprador não pode desistir das mercadorias solicitadas, né? O fornecedor assume o compromisso de entregar o que foi estipulado no pedido, né? Então, o que foi estipulado nesse pedido de compras. A rotina, ou seja, a seleção do fornecedor que melhor atender aos itens observados, né? Ou análise anterior para autorizar a compra a fazer o pedido do material. Além dos documentos citados anteriormente, com a finalidade de realizar, né, esse controle interno e informar a gestão sobre o volume de compras realizado, esse setor registra o movimento dos materiais comprados pela cooperativa. Esses documentos, né, informam o total acumulado de compras pela cooperativa. Esses documentos também informam a quantidade, o valor de cada mercadoria. A administração e o almoxarifado da cooperativa para que compare os controles existentes de mercadorias, ou seja, não é só fazer a compra, né? Então, toda aquela organização, disciplina, então todos os setores têm que estar trabalhando junto, ou seja, trabalhando em conjunto com todos esses outros nossos setores. Para a escolha dos fornecedores, que contempla o critério de seleção, qualificação, avaliação do desempenho, comprometimento dos seus colaboradores, para atender valores, princípios, políticas da cooperativa, a eles aplicar. Esses critérios estão diretamente relacionados com a cultura organizacional da cooperativa, já estudados em Introdução da Administração, também que é uma outra apostila que vocês já viram. Portanto, a área de compras é importante para a Cooper e o departamento comercial desenvolve outras funções estratégicas e essenciais para a cooperativa. Então, a gente vai ver qual que é. Então, essa parte, né, da área de compras é muito importante, porque para as cooperativas, ou seja, para as cooperativas, para as empresas, para a organização, ou seja, esse departamento comercial, a partir dessas compras, eles vão fazer o quê? Desenvolver outras funções estratégicas, ou seja, essenciais, como nós falamos anteriormente nos documentos. Então, ou seja, essas compras atingem todos os outros setores que nós citamos de almoxarifado, setor financeiro, todos aqueles outros que nós já trabalhamos, atinge todos esses fatores. Então, ou seja, planejamento e controle. Né? Esse planejamento e controle, o que seria o planejamento e controle? Ele planeja, compara os resultados reais e as estimativas para controlar o cumprimento dos objetivos e otimizar os custos de produção e atender os resultados para garantir a satisfação das partes interessadas desse processo. O estudo de mercado. O que seria esse estudo de mercado? É a análise do mercado que permite à gestão da cooperativa fixar sua política e tomar as suas decisões. O marketing apresenta o produto de forma diferenciada, enfatizando características desejadas pelos clientes com o propósito de aumentar as vendas. Então, o marketing serve para isso, que nós também vamos falar mais à frente em outra aula sobre marketing e vendas. As vendas, ou seja, as vendas organiza todo esse processo para cumprir os objetivos da organização, ou seja, da organização, cooperativa, empresa, enfim, fazendo com que ela continue a existir. Por isso, é a função mais importante,
Então, as funções do planejamento e controle, assim como o estudo de mercado, o tipo de clientes que já foram estudados lá na nossa unidade de introdução à administração, quando conhecer o ciclo PDCA, que é indicado para monitorar a realização do alcance das ações planejadas. A leitura do quadro pode ajudá-los a recordar o processo. Agora, considere que o procedimento de planejamento e controle serão tratados na perspectiva das relações comerciais, né? Que é o departamento comercial que nós estamos falando. Isto é, das estratégias usadas para intercambiar bens ou serviços, os quais se concretizam e são testadas no momento da venda. Então, esse é um gráfico para vocês poderem analisar, né, o que nós falamos sobre lá da introdução da administração. Então, que é o planejamento, controle, estudo de mercado. Então, ali fala do planejamento, a execução, verificação, ação corretiva, ou seja, a ação corretiva é agir para melhorar. O planejamento, que está em vermelho, é definir os objetivos, metas, definir método e o padrão de trabalho. Esse que está em verde é verificar, ou seja, a verificação. Verificar se ações alcançaram os resultados desejados e acompanhar os indicadores. E o amarelo, né, que é o D, ou seja, a execução, que é preparar a equipe para a execução e implantar as ações desejadas por todos esse nosso setor. Em razão de tudo isso que nós já falamos, o nosso estudo dará prioridade àquilo que o departamento comercial apresenta de mais específico, ou seja, o marketing e as vendas, é o que eu falei que nós vamos abordar nas próximas aulas. No caso do marketing, a estratégia do marketing constitui-se um conjunto de compromissos e ações com função de explorar todas as competências da organização, favorecendo o alcance dos seus objetivos de forma satisfatória. Então, nós vimos sobre esse, nós já falamos lá em cima, historicamente, se fala do comércio. Então, o que acontecia, né, da história do comércio? No mundo contemporâneo, o que acontecia? O chamado comércio eletrônico nos permite comprar hoje o que desejamos, né? Então, aquilo que a gente deseja hoje, a gente tem a tecnologia na mão, tudo. Então, tudo aquilo que a gente deseja, a gente consegue comprar. Ou seja, sem sair de casa. Ainda mais nesse momento que nós estamos, então, as pessoas estão utilizando muito mais esse sistema eletrônico, ou seja, do comércio eletrônico sem sair de casa, em qualquer parte do mundo, né? Então, a gente tem os sites também que são de outros países, demora um pouco mais a entrega, mas a gente tem todo esse comércio eletrônico, ou seja, em qualquer parte do mundo. O dinheiro tornou-se forma de papel, cartões de crédito, então tudo isso formou-se o dinheiro, ou seja, cheques. Então, e também não se esquecendo que cada país tem a sua moeda, né? Então, é um exemplo da foto, ou seja, cada país tem a sua moeda. Tem lá o dólar, euro, real, então cada país tem o seu dinheiro, ou seja, a sua moeda. Porém, ainda assim, temos um valor universal para cada moeda. Entretanto, na antiguidade, o comércio era diferente, né? Então, possui o quê? Um sistema do quê? Sistema de troca, né? Que nós falamos sobre aquele sistema de troca. Então, a gente vai falar um pouquinho mais como que funcionava todo esse sistema de troca antigamente.
como funcionava esse sistema.